Vacareza? E Deixa aí, eu cumprimentar agora aqui. A gente se Olá. cumprimenta sempre, claro, mas agora eu estou te cumprimentando como candidato a deputado federal pelo Avante. Porque tem dois momentos, né, nas eleições no Brasil. Primeiro você é pré-candidato, depois da convenção partidária, você é candidato. Agora você é candidato, né, Vacareza? Agora eu sou candidato, a convenção foi sábado. Exatamente. Foi um evento político importantíssimo em São Paulo. Tinha mais de 2.000 pessoas na convenção, com os candidatos a deputado estadual, os candidatos a federal. E eu saí convencido que o Avante pode eleger uma boa bancada de deputado federal. E nós acertamos o discurso, compromisso com a maioria da população, compromisso com o Estado de São Paulo. E uma ideia forte hoje no Avante é trabalhar para que São Paulo volte a ser a locomotiva do nosso país e ajude o Brasil a sair da crise. A gente agora não pode pedir voto, mas pode falar. Eu sou candidato já. Das coisas já do estou Brasil. Homologado, já sou exatamente. candidato, podemos falar de tudo. O número a gente só pode divulgar depois do dia 16, mas eu já tenho o número. Já tem o número, mas não Já podemos tem o falar número, ainda, não, né? não podemos Vamos fazer falar. uma surpresa, né? Pois é, dia 16 começa a Não campanha. pode adiantar nada, Nada. né? Mas dia 16 a gente vai falar, né? Tem gente que já está andando com adesivo na rua, já está distribuindo papel, já está até dizendo o número, mas esses são os desesperados. Certo. Eu acho que a gente tem que seguir a lei Exatamente. e as leis nós contribuímos para fazer, então temos que contribuir para respeitá-las. Eu vou fazer tudo dentro da lei. Eu estive lá com você, claro, né? Na Tivemos juntos convenção, lá. estivemos juntos lá. E eu fiquei muito feliz, muito contente, porque eu também sou membro do Avante. Eu sou uma pessoa que está junto com todo mundo no Avante. E eu gostei muito do crescimento do partido, né? O Avante hoje é um partido que começa a mostrar os seus ideais, as suas ideias, né? E começa a ter uma posição de destaque no cenário político nacional e principalmente no Estadual. cenário político estadual, na O cidade de São Paulo e no estado de do São Paulo. Avante aqui, com certeza, vai ser bem melhor. Hoje nós estamos já organizados em quase todos os estados. Nós temos diretórios, temos direção em quase o estado inteiro, né? Tem 600 municípios, ou 580, o Campos estava me falando, mas eu não me lembro bem, mas a ideia é a gente, antes da eleição, completar e estar presente em todos os municípios. Além disso, você tem departamentos. Você tem o Avante Mulher, o Avante Diversidade, o Avante Negros, e isso se manifestou na convenção. Nós vimos verdade. uma participação imensa de vários setores, tem candidatos que representam toda essa gama de ideias, de pensamentos, e eu quero representar o Estado de São Paulo nesse momento difícil do Brasil, entendeu? Eu acho que o Brasil precisa de paz, o Brasil precisa acabar com essa confusão, e o Brasil precisa de um projeto que retome a linha do desenvolvimento econômico com prioridade na educação, na saúde, na atenção para as crianças e para os idosos, para as gestantes, e que a gente possa resolver esse drama da combinação da inflação, de gente passando fome na rua e o país desesperado. Quando você olha de cima do Brasil, você vê que o Brasil é um país importante no mundo. Exatamente. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos que tem no mundo. Maior que o Brasil em produção de grãos, só deve ter os Estados Unidos. Grãos que eu estou dizendo é o conjunto. Os Estados Unidos, a Rússia produz mais trigo, mais de grãos, quando você soma no conjunto, não produz mais que o Brasil, a China, mas eles são um mercado consumidor maior do que o nosso. Então nós podemos produzir para a humanidade. Nós temos uma produção imensa, industrial, e infelizmente o Brasil vem se desindustrializando. Então nós temos que encontrar uma alternativa para o Brasil criar indústria. Você olha aqui em São Paulo, por exemplo, tem muitas indústrias que saíram de São Paulo. A mais expressiva recentemente é a Ford, mas não foi só a Ford. Saíram várias indústrias de São Paulo. Nós temos que retomar o processo de industrialização e na indústria moderna.
com as novas tecnologias, com a indústria do futuro, os chips, as novas tecnologias, entendeu? Com novos métodos de comunicação, temos que acelerar a vinda do 5G e pensar no nosso país grande, porque o Brasil tem vocação para ser uma potência mundial e tem que ter uma Câmara Federal com pessoas que representem esse pensamento e não com pessoas que vão para lá brigar, fazer confusão, falar mal dos outros. O papel de deputado federal é melhorar as leis do país, votar o orçamento, que é a segunda lei mais importante, aprimorar a Constituição, fiscalizar o governo e participar dos grandes debates nacionais. Por exemplo, nosso país precisa de infraestrutura. Não é possível um país desse tamanho, como é o nosso, ter uma linha férrea menor do que a da Argentina. Que é infinitamente 5 vezes menor do que o Brasil. Claro. E se você considerar que a Argentina tem áreas desérticas, por conta do gelo, não bem por conta do deserto, mas é por conta do gelo, e que o Brasil não tem áreas desérticas. O Brasil tem a preservação da Amazônia, que é correta, tem as áreas de preservação ambiental, mas mesmo tirando essas áreas, o Brasil tem a maior fronteira agrícola do mundo. Então o Brasil tem condição de expandir a sua agricultura, tem condição de expandir a sua pecuária, mas o Brasil tem condição de dar exemplo do mundo do que é produzir sem comprometer o meio ambiente. Nós temos condição de produzir muito para o mundo inteiro. E essa é a nossa vocação. Você falou uma coisa que é muito importante e tem alguns aspectos que eu fiquei prestando atenção no que você estava falando e que eu queria agora desenvolver com você. A primeira delas, né? A gente tem que pensar muito no aspecto do serviço, né? Os serviços, claro, tem uma parcela muito grande da arrecadação e tal. Mas a gente não pode tirar o DNA das coisas, porque aí você não consegue fazer com que as coisas andem. E o DNA do estado de São Paulo é um DNA industrial. Né? Tem que ter o serviço. Agroindustrial. Agroindustrial. Tem que ter o serviço? Tem. Tem que ter o turismo? Tem. Mas não pode, isso não pode causar a ausência disso. Né? Uma coisa não pode causar a ausência da outra. Essa é a primeira coisa que eu queria conversar com você. A segunda coisa que eu queria conversar com você. A gente tem que ter representantes no Congresso Nacional, nas outras casas de leis também, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, de todos os segmentos. Pessoas de todos os segmentos. Mas a gente tem que ter pessoas dos segmentos que sejam boas escolhas. Porque você falou uma coisa que eu acho que a gente pouco vê quando a gente mira, quando a gente presta atenção nas nossas casas de leis, que é o debate. O debate, ele vai gerar, na minha maneira de ver, o caminho correto para que você faça as leis que são necessárias, né? Para que você fiscalize o governo para que as coisas estejam acontecendo e para que você possa fazer o crescimento do país. E falta debate. Eu acho que falta debate em alto nível. O debate de alto nível não significa dizer que as pessoas têm que ter um intelecto lá em cima. Não, elas têm que saber, conhecer da sua área, mas entender realmente que isso tem que ser debatido, né? Tem que ser conversado. Exatamente. Né, Vacareta? Ô Ivo, você também tocou numa coisa importante, e eu estava pensando aqui, quando você disse o Estado de São Paulo precisa representar essa vocação agroindustrial que marcou desde o começo o desenvolvimento econômico do Brasil na história recente, né, da Exatamente. República para cá. Se você imaginar esse São Paulo de 1000 povos, que é abrangente, que tem estrangeiros, que tem nordestinos, que tem as pessoas que nasceram aqui. Tem uma música de Chico que até expressa bem, que ele diz: meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu tataravô baiano. Esse estado de São Paulo, ele começou a desenvolver a indústria, não foi por conta de uma ação governamental. Com a crise do café, os barões do café que tinham acumulado muito recurso, e naquela época, no começo do século XX, o Brasil importava tudo. Importava manteiga, importava roupa,
importava sapato. Hoje importa por opção. Por opção. Mas naquela época sabão, né? tudo que era industrializado vinha de fora. Então, por iniciativa deles, eles começaram a industrializar o Brasil e começaram essa forte industrialização por São Paulo. E São Paulo virou o centro econômico do nosso país, virou essa locomotiva. Agora, São Paulo não só tem essa vocação. Nós temos que retomar o processo de industrialização do Brasil e com força para São Paulo. Mas se você olhar São Paulo, nós podemos ter uma indústria de turismo aqui imensa. Imensa. Se você imaginar, você tem as praias, são praias bonitas, mas você pode dizer, é frio, tem borrachudo, mas são praias muito bonitas. Mas ao lado da praia você tem parte da floresta, que faz parte aqui na região sul, na Serra da Mar, daqui para Santos você tem, e depois na região sul tem uma parte de cavernas, lá em Cananéia, na Caverna do Diabo, e se você reparar para dentro, você tem o clima de montanha, na região de Campos do Jordão, que se junta com Minas Gerais, e você tem no Oeste Paulista uma beleza imensa, com grandes rios, rios com águas mornas, claras e praias bonitas. Você chegar em Pereira Barreto, é um lugar belíssimo. Panorama, Presidente Venceslau, a floresta que eu estava que me falhou na memória é a Mata Atlântica. Você tem uma região aqui de Mata Atlântica belíssima. Aqui do lado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Entendeu? E tudo isso perdido. Você tem possibilidade de turbinar as hidrovias em São Paulo, porque você tem o Rio Tietê grande, tem o Rio Paraná, e você tem outros rios que podem servir de transportes e se incorporarem ao desenvolvimento de São Paulo. Você tem uma quantidade de água doce em São Paulo imensa, não só por conta dos grandes rios, como também por conta da água do subsolo, no aquífero Guarani. Aquífero Guarani. Então você tem em São Paulo uma potencialidade para você fazer um projeto de desenvolvimento econômico. E eu quero ser deputado de São Paulo para discutir as grandes questões. Não para ficar falando, aquele ali não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, porque isso não é papel de deputado. Ou chegar numa cidade e dizer, eu vou mandar calçar a rua, quem calça a rua é prefeito, ou vou arrumar um emprego, ou vou botar uma emenda aqui. Quando eu fui deputado, Ivo, não tem uma cidade de São Paulo que não tenha uma ação concreta que eu fiz. Mas eu chego na cidade, o que é que eu levanto coisa importante que eu fiz como deputado? Primeiro fui deputado estadual, eu fiz a consolidação das leis de São Paulo, para tornar as leis mais simples, fáceis das pessoas entenderem o que são seus direitos e são os seus deveres. Fiz a consolidação, em particular, dos direitos dos idosos, que deu no Código do Idoso. Isso foi no começo desse século XXI, 2004, não me recordo bem, quando nós fizemos o Código do Idoso. Naquela época, era comum as pessoas fazerem doar sangue, que é uma coisa boa. Vamos fazer uma rifa para ver quem vai doar sangue, vamos fazer uma festa. Isso é errado. A doação de sangue é uma coisa muito séria e você não pode enganar o doador, porque não pode enganar as pessoas só para doar sangue. Então nós regulamentamos, fizemos a lei regulando a doação de sangue. A doação, o armazenamento, o transporte e a aplicação. Essa lei foi replicada em vários lugares do país, em vários estados, porque serviu de um exemplo para o Ministério da Saúde, na época, que era o Serra, o ministro.
nós fizemos a duplicação do polo industrial de Itaquera para facilitar a entrada de indústrias e de empresas em Itaquera. Então, é isso que eu destaco no meu mandato como deputado estadual. Como deputado federal, eu fui líder do governo do presidente Lula e, na liderança do governo do presidente Lula, ajudei a articular no Congresso uma série de projetos que estão até hoje, sociais. Uma série de programas que nós participamos de todos aqueles ajudando a desenvolver. E fui presidente da Comissão de Regulamentação da Constituição. Coloquei como primeira prioridade o direito dos empregados domésticos, porque já estava aprovado na Constituição, mas não tinha regulamentação. Não tinha regulamentação. Então, isso não valia. E eu coloquei como primeira prioridade, num tempo de 2, 3 meses, nós regulamentamos o direito dos empregados domésticos. Isso favoreceu a mais de 8 milhões de pessoas na época. Ajudei e outros processos de regulamentação da Constituição que nós fizemos, que foi importante na época. E ajudei ao debate nacional em momentos difíceis, como foi o caso da grande crise de 2008 nos Estados Unidos, que caiu aqui em 2009. E nós ajudamos esse processo de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, eu sou médico e não abandonei a medicina, certo? Depois que eu não fui mais deputado, agora nessa fase da Covid, eu dirigi um hospital e batalhamos no combate à Covid. Por 2 anos eu fui diretor de um hospital, já era diretor antes, continuei diretor depois, que era referência de combate à Covid na Zona Leste, que foi o Hospital Inácio Proença de Gouveia. E foi importante a nossa ação como médico. Eu sou ginecologista e obstetra. Então, o fato do meu mandato, como é que eu penso o meu mandato? Eu penso o meu mandato como um mandato que possa contribuir para as pessoas, principalmente para os mais pobres que estão precisando, e possa contribuir para o nosso estado e o nosso país ter desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos. E acho que o Brasil precisa de paz. Pouca briga, pouca confusão, pouca cotovelada e caminhos. Eu não quero saber se um presidente é de direita, de esquerda, de centro. Eu quero saber o que é que está sendo proposto. Se for bom para o povo, nós vamos seguir. Tem uma música de Belchior, só para terminar, que eu falei demais, fica à vontade, que é muito interessante, que ele diz o seguinte: eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Fora o profeta do terror, mais ou menos que a laranja mecânica anuncia, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais. Então é amar e mudar as coisas. Então nós estamos aqui para mudar para melhor. E é isso que eu quero ter como legado para os meus filhos e para toda a nossa geração aqui para frente. Assim, a gente tem um... Eu até costumo dizer uma coisa que é o seguinte: o seu voto não tem 30 segundos. É um engano, seu voto não tem. Seu voto tem pelo menos 4 anos. Pelo menos 4 anos. E você, ali naqueles 30 segundos, você se equipara a todos os outros brasileiros. Alguns mais ilustres, outros menos ilustres, alguns mais endinheirados, outros menos endinheirados, mas naquele momento todos são iguais. Então você tem que aproveitar esse momento dessa igualdade e pensar que você tem 30 segundos ali na frente da maquininha, mas você tem 4 anos. Seu voto tem que valer por 4 anos. E isso que você disse aqui, você disse uma coisa que é muito importante, sabe? A gente tem que parar um pouco com a discussão que não leva a nada. E a discussão que não leva a nada, geralmente é a briga, né? É o confronto, né? O confronto não leva a nada, né? O que leva é o debate, né? E o debate tem que ser feito em alto nível, tem que ser feito sem que você agrida, né, o seu oponente, o seu debate, quem está debatendo com você. E isso é que a gente não tem visto ultimamente no Congresso Nacional.
Há uma preocupação muito grande com esse negócio da luta, da briga, né, da foice, da faca, sei lá do que é, do que for, e não há uma importância muito grande naquilo que você falou. Né? A gente ouve dizer, eu estou com 66 anos de idade, eu ouço desde menino dizer que a gente precisa melhorar a educação do Brasil. Só que, pera um pouquinho, para um pouco, cara pálida, de falar que precisa melhorar. Claro, tem que melhorar. Tem que melhorar. Então o debate ele tem que ser feito para que ele gere frutos. E esses frutos, nesse caso da educação, é a melhoria da educação. Isso. Né? O meu mandato, você tocou numa parte importante, eu quero jogar o peso do mandato para resolver o problema da educação. E tem como resolver, porque o Brasil tem dinheiro para isso. Como é que resolve? Menos aluno por sala de aula no ensino público, professor ganhando bem, projeto pedagógico moderno e o professor bem treinado, estudado, e com tempo para dar aula e com tempo para cuidar das crianças, e ensino em tempo integral. E um suporte do Estado para essas coisas funcionarem. Do Estado que eu digo, a União, os estados e os municípios. Porque o ensino fundamental é responsabilidade dos municípios, então a União e o Estado têm que ajudar essa reforma para melhor na educação, e o ensino médio é responsabilidade principal do Estado. A União também, porque tem as escolas técnicas. Mas os estados têm que ter menos alunos, sala de aula, professor ganhando bem e um ensino profissionalizante. Para o aluno sair com 18 anos do ensino médio ou 19, sabendo falar inglês, espanhol, sabendo matemática, português, história. E o ensino público tem que ser melhor do que o ensino privado, que aí os ricos vão colocar seus filhos na escola pública. Esse é o caminho. E o Brasil sabe o caminho. Só precisa fazer. Com menos pirotecnia, menos guerra e botar a mão na massa para resolver o problema. E eu quero, como deputado federal, pressionar essa solução da educação, porque o passaporte para o futuro do Brasil é a educação. Que aí você cria uma massa de cidadãos pressionando para o bem. Desculpa. Não tem problema, eu sei que não é Covid. Não é Covid, né? Mas eu não aguentei, tive que espirrar aqui. Mas vamos continuar. A Covid, por falar em Covid, eu acho que nós estamos caminhando para resolver o problema da Covid. Né? Agora o que preocupa é o que eles chamam do monkeypox, que é a varíola. A varíola do macaco, que eu já falei isso aqui com você, que eu quero não botar é para falar, não é para falar. Eu quero botar outro nome, que os macacos não têm culpa nenhuma. Mas eu queria entrar numa discussão com você, aqui, num bate-papo com você, que é o seguinte. A gente tem que. Você fala muito em infraestrutura. E tudo está muito entrelaçado. Né? Para você ter uma boa infraestrutura, você tem que ter pessoas capacitadas, e para ter pessoas capacitadas, você tem que ter uma educação de qualidade. Tá tudo muito ligado. Está tudo muito ligado. Né? Essa infraestrutura, né, que o Brasil precisa, ela depende da educação, e ela depende de você, definitivamente, colocar para funcionar as coisas que são mais importantes. Né? Eu ouço sempre dizer, e a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, se você for à América do Norte, a América do Norte tem lá o transporte rodoviário, evidentemente que tem, mas o transporte ferroviário da América do Norte é exemplar. É exemplar. São linhas cortando, né, de coast to coast, né, de costa a costa, América do Norte, e você depois faz ali o trabalho mais aprofundado para chegar na cidade, para chegar nos lugares que tem que chegar com o transporte de caminhão, de caminhões urbanos e tal. Por que a gente não... Eu me lembro do trem que eu ia para São Carlos do Pinhal, que a minha família tinha uma usina em Ibaté, e a família da minha mãe tinha uma usina em Ibaté, uma usina em Tamoio, e meu tio, que chamava-se Ivo Morgantes também, morava em São Carlos. Eu ia de trem. A coisa mais linda do mundo, um vagão-restaurante. Sem risco de acidente. Sem risco de acidente nenhum. Trens bons. Sem buraco. Sem buraco, sem nada. Essa é uma verdade, Bacareza? Ivo, essa é uma coisa das mais importantes para o Brasil.
Quando você fala em infraestrutura, você pode pensar em energia, em transportes, em moradia, em deslocamento urbano. Vamos pensar num assunto, energia. A energia por combustível fóssil está com seus anos contados, não é dias contados, porque nós ainda vamos ter muitos anos usando o petróleo e o gás. Muitos. Talvez até chegue a mais de décadas, muitas décadas. Mas, paulatinamente, você tem opções de outras energias. Tem a energia atômica, que é segura e produz muita energia com pouco, num pequeno espaço, produz muita energia. Tem a energia que é a mais comum no Brasil, que é a energia hídrica, né, dos rios, das barragens, que essas falam que é uma energia limpa, mas eu nunca usei esse termo porque a quantidade de lagos e de mudança que você pode fazer no meio ambiente é imensa, que ali muda tudo. Muda tudo. Quando você faz um grande lago, muda tudo. É só ver o impacto de Itaipu ou dos grandes lagos do norte e mesmo no Nordeste, muda tudo. E você tem energias eólicas e solares e outras, com a maré. Qualquer uma que você procure, o Brasil tem condição. Vamos pensar na energia fóssil. O Brasil tem petróleo e gás suficiente para sua produção e para exportar. Não tem a extração. Mas se você pegar na Amazônia, por exemplo, tem gás que não acaba mais. Não acaba mais, né? E se você pegar no pré-sal, metade do gás explorado no Brasil é reinjetado ou queimado, porque não tem a infraestrutura do transporte, ou seja, não tem o gasoduto. Mas metade é queimado. Aí, se você pensar na energia solar, poucos países no mundo, da dimensão do Brasil, nenhum, nem o México, que fica ali na América Central e uma parte já na América do Norte. Um país da dimensão do Brasil não tem sol o ano todo como tem o Brasil. Se você pegar do Oiapoque ao Chuí, ou lá da Ponta dos Seixos, na Paraíba, até a parte mais oriental, no Acre, você tem sol o ano inteiro. Você tem sol o ano inteiro. Mesmo quando chove, tem sol. Claro. Então, o Brasil teria possibilidade de fazer energia solar em qualquer lugar. Se você pensar em ventos, o que venta naquele Nordeste. Nossa Senhora. O que já tem bastante energia eólica no Nordeste. Se você pensar em mar, se desenvolver a energia pelas marés, não existe nenhum país que tenha a dimensão, no Atlântico, que tenha a dimensão de fronteira com o mar como tem o Brasil. Você tem os Estados Unidos, tem mais que o Brasil, mas não é só o Atlântico. Os Estados Unidos tem o Pacífico e tem o Atlântico. A Rússia tem, mas é gelo lá no Polo Norte. Então ali não conta, ali tem uma parte que não tem nem maré, porque está congelado. E a China é diferente, entendeu? Porque agora o Brasil tem o Atlântico inteiro, sem nenhuma nevasca, sem nenhuma maremoto, sem nada que possa danificar equipamentos, sem atingir o meio ambiente, você pode ter energia. Então, nós temos opções imensas. É só praticar. Eu fiquei abismado quando o Brasil cresce 1%, 2% a mais do que o previsto. O pessoal fala que vai ter apagão e tal, mas não tem cabimento. Porque nós temos condição de ter energia sobrando. Se você pegar o problema de transportes, falta ao Brasil hidrovia. O Brasil tem rios navegáveis em qualquer direção. Você pegar o Tietê aqui, ele vamos forçando um pouquinho a barra, de leste para oeste. O Paraná de norte para o sul. O Paraíba de sul para norte. E são rios navegáveis que podem ter hidrovias.
E outros rios aqui, mesmo São Paulo. Agora, quando você olha no Brasil, Nossa, é uma coisa enormidade, impressionante. né? Você tem rios de norte para o sul, de sul para norte, de leste para oeste, noroeste para nordeste, de nordeste para sudeste, sudeste para leste. Você tem todas as direções. Então, você tem aqui, você poderia ter um outro modal de transportes, combinando estrada de ferro, por exemplo, no centro do país, puxando até a bacia amazônica, e na bacia amazônica você carrega um grande navio que já sai pelo Amazonas, já está perto do Panamá, porque esse mercado de commodities agora é mais no Pacífico e no Pacífico Norte, então você já sai pelo Panamá, saindo lá do Amazonas. Você tem possibilidade de ter uma estrada de ferro que ligue o Porto de Santos ao Peru, que já se fala dessa estrada de ferro desde o governo Pedro II, e liga diretamente o Atlântico ao Pacífico, né? Já perto do Equador, para de lá ir para a Ásia. E aí você vê, por que não foi feito? Nós temos, mais ou menos, somos até mais velhos, a idade dos Estados Unidos. A colonização no Brasil começa em 1530. Só que Portugal estava olhando mais para a África do que para o Brasil. Mas vamos pensar, do século XIX para cá, do século XVIII para cá, você tinha os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, no século XIX, fez uma estrada de ferro ligando a costa oeste à costa leste. Costa leste. No final do século XIX. Até hoje, nós não tivemos um investimento sério em ferrovias. E esse é o tipo de transporte que dificilmente será superado. Você pode ter trens de alta velocidade, você pode ter trens que vão, inclusive, acima do trilho, mas ligado no trilho. Pelo magnetismo, né? Pelo magnetismo, mas dificilmente nesses próximos séculos você vai superar. É um tipo de transporte, é como o transporte aéreo. Não tem como superar, a tendência é aumentar. E você tem uma possibilidade de navegação aérea no Brasil imensa. Agora, o que é que tem o modal de transporte no Brasil? É carreta. Eu estava lendo um artigo sobre um navio imenso aí, que dizia que ele levava a carga de 18.000 carretas. Um navio de cabotagem leva a carga de 1.300 carretas. E você produz aqui no Sudeste automóvel, por exemplo, e leva de carreta para o Nordeste, que poderia ir por navegação de cabotagem. Se você põe no naviozinho e vai fazendo a navegação na costa do Brasil... E vai descendo com o que é produzido da costa do Brasil para cá. Porque é o até navio... mais gostoso para quem está levando, porque claro, na carreta é mais difícil. Para quem está pilotando o navio é melhor. É melhor, porque né? Quem pilota o navio não é o piloto, né? E vê o marzão, e aquele negócio todo, né? Mas, Vacareza, eu queria te cumprimentar. Mas vamos só, antes da gente fechar, vamos voltar à convenção. Porque eu vou voltar agora. Tudo que nós conversamos aqui, falamos de um projeto de mandato de deputado federal. Exatamente. Isso é que é o papel de um deputado federal. É discutir as grandes questões do país, as soluções para as questões do país, fiscalizar o governo, votar o orçamento, que as pessoas pensam que não tem importância, é a segunda lei mais importante do país, a mais importante é a Constituição. Votar o orçamento, votar a lei de diretrizes orçamentárias, que rege o orçamento, e melhorar o arcabouço jurídico. Hoje no Brasil, eu não sei se você sabe, porque isso as pessoas não levam em consideração e não costuma dar voto, nós temos 173 mil leis federais. Muita lei, né? Boa parte dessas estão completamente obsoletas, mas elas ficam lá existindo para servir, para atrasar as decisões judiciais.
Outra parte dessas, milhares, são colidentes entre si. Uma lei diz uma coisa e outra diz outra. Completamente diferente. Também serve para travancar a justiça. Milhares dessas são colidentes com a Constituição. Milhares. Então nós precisamos fazer um enxugamento disso, porque qualquer pessoa do povo saber o que é que ele tem direito e o que é que ele tem de dever. Ninguém sabe, nem os operadores de direito sabem como é que é exatamente a letra da lei do país. Então isso nós precisamos melhorar. Esse é que é o papel do deputado federal. É verdade. Agora, é isso que eu quero ser como deputado federal. E você será, sem dúvida nenhuma. Eu só queria te fazer uma pergunta, aí de curiosidade minha. Eu já fui vereador, né? E vai voltar a ser, se depender de mim. Se Deus quiser. E o que eu queria... Só para fazer uma parte, o Ivo lançou a candidatura dele a vereador de São Paulo. E já conta com o meu apoio. Obrigado, Macareza. Não, sabe o que eu queria dizer? Primeiro que eu acho o seguinte, a língua portuguesa é riquíssima. Riquíssima. Né? O português escorreito é muito bonito. Bonito e tal. E difícil. É difícil. É isso que eu quero falar para você. Por que as leis não podem dizer, por exemplo, é proibido caminhar por aqui? Não dirão assim. É proibido você colocar a parte de sustentação do seu corpo, que é a parte final dos membros inferiores, para transitar por este pedaço da nação. Não é mais fácil falar, é proibido você passar por aqui? Por que a lei tem que ter um pouco essa coisa do português mais rebuscado? Mas olha, se você lê direito cada lei dessa, tem coisas que às vezes não tem o português rebuscado e às vezes tem erros. E às vezes tem um português rebuscado por quem escreve. Eu não vou chamar de rebuscado, eu vou chamar de inacessível. Porque o bom português é aquele que você fala e o outro entende. Claro. Não no sentido de falar errado. E a língua é uma língua viva. Por exemplo, nós estamos usando aqui o você, que é recente no português. Ele não é daquele português camoniano. Eu estava lendo nesse fim de semana, inclusive, relendo, né, trechos dos Lusíadas, que eu estava conversando com minha esposa sobre o papel do velho do Restelo, se era uma pessoa ou se era um pensamento, que o Camões quis dizer que tinha um pensamento mais conservador, mais pensando na Idade Média. A gente estava conversando, vou ler para ver direito. Não é aquele português. Claro. Mas o português é uma língua viva. Por exemplo, se você chegar em Portugal, eles falam de um jeito, a gente fala de outro. Mas, mesmo sendo uma língua viva, existem uns cacoetes em algumas áreas, por exemplo, na área jurídica. Tem coisa que está escrito que as pessoas que são alfabetizadas, que sabem português, não entendem o que se quer dizer. Tem que alguém traduzir. Tem coisas nas leis que precisam ser traduzidas. Eu sempre advoguei a consolidação das leis, deixar as leis mais simples, inteligíveis, para as pessoas saberem o que é direito, o que é dever. Isso fez parte da minha vida parlamentar. Eu, quando fui deputado por São Paulo, gastei um tempo grande para consolidar as leis e revogar, inclusive, um bocado de lei desnecessária. Eu sou autor da revogação de 18 mil leis em São Paulo. Como projeto, nós conseguimos revogar 13 mil. À época, tinha 37 mil leis em São Paulo, nós conseguimos revogar 13 mil. Não fazia diferença nenhuma, só atrapalhava a área jurídica. Mas, se você reparar, não é só no parlamento. Vamos falar, eu sou médico. Então, é comum, quando a gente fala andar, certo? Mas quando o médico está escrevendo, você fala deambular. Quando a mulher menstrua a primeira vez, você fala menstrua a primeira vez, então a gente fala menarca. Tá vendo? Se eu falar aqui, estou falando como ginecologista, claro, se eu falar pubarca, é capaz até de uma pessoa bem formada não saber o que quer dizer isso. É verdade. Entendeu? Agora, você falou em consolidação, só para as pessoas podem ficar curiosas do que é o pubarca.
São os pelos pubianos, quando aparecem os pelos pubianos. Quando eu era vereador, a gente tentou fazer um trabalho, até nem teve muita sequência, mas a gente tentou começar a fazer um trabalho de consolidação das leis municipais. E aí eu me deparei com uma coisa muito engraçada, porque era em 1998, 97, 98, e tinha uma lei que estava em vigor, que era proibido dar água para os cavalos na Praça Ramos de Azevedo. Acho que não passava um cavalo naquele chafariz ali. Né? Há muitos anos. Né? Bom, Vacareza, deixa eu te cumprimentar mais uma vez. Obrigado, Ivo. Candidato a deputado federal pelo Avante. Eu tenho certeza que é uma voz nossa em Brasília. E eu tenho certeza que nós estaremos no dia 3 de outubro. No dia 2 já comemorando. Dia 2. Mas no dia 3 já comemorando efusivamente, certo? Obrigado. O seu retorno à maior casa de leis do país. Obrigado. Tá obrigado. Bom, a gente volta semana que vem. Até semana que vem. Tá bom? Muito Um abraço, bem. Vacareza. Abraço, Ivo.